O salmo que nós vamos orar, louvar nessa noite é o Salmo 46, como já foi lido pela Ana. E nós vamos meditar ainda mais um pouquinho nesse texto. Lindo, por sinal, um texto que fala muito ao meu coração sobre confiança, sobre dependência, sobre se entregar ao Senhor, né? Em total amor, em total reverência a quem Deus é. E esse texto, ele não foi escrito por Davi, pelo salmista Davi. A maioria dos textos do livro de Salmos são escritos por Davi, mas esse é uma das exceções. E traz no título desse texto, do Salmo 46, eu não sei se está escrito na sua Bíblia igual a minha, mas diz que esse texto foi escrito pelos coraitas. E eu fui atrás desse personagem, né? E percebi que os coraitas são descendentes de Corá, da tribo de Levi, descendentes da tribo de Levi. E eles escreveram esse Salmo 46. Só que fazendo um estudo sobre esse Salmo, eu vi que os coraitas se basearam para escrevê-lo num episódio que aconteceu com o rei Ezequias, anos muito antes, na época que o rei Ezequias governava o reino de Judá. E interessante porque esse texto, ele começa falando o seguinte, no primeiro versículo, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso auxílio bem presente na adversidade. Esse texto foi baseado no livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19, quando o rei Ezequias, então, ele é persuadido, ele é confrontado por uma ameaça do rei Senaqueribe, rei da Síria, na ocasião. E o rei Ezequias, então, ele é confrontado pela sua crença, visto que o rei Senaqueribe era um rei muito poderoso, muito influente, e tinha vencido muitas guerras anteriormente, tinha conquistado muitos povos e territórios próximos a Jerusalém, e tinha vencido todas. Era um cara que era vencedor e conquistador de muitas batalhas. Só que Ezequias confiava no Senhor. A palavra de Deus fala lá em 2 Reis que ele era um homem temente, era um homem obediente ao Senhor. E ele confiava plenamente nele. Só que o rei Senaqueribe era um rei influente, que tinha um currículo, um know-how de vitórias grandiosas. Estava ameaçando a conquistar Jerusalém, que era então território do reino de Judá. E Jerusalém era uma cidade murada, até hoje ela é murada, né, protegida, fortificada. E nem isso intimidou o rei da Síria a confrontar Ezequias, ameaçando de invadir e conquistar Jerusalém. Só que o primeiro texto é muito claro, né, que fala que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero dizer para você nessa noite, como primeiro ponto do nosso texto aqui, do nosso estudo desse Salmo 46, é que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não for o seu auxílio, se o Senhor não for o seu refúgio, em vão vigia o sentinela. Em vão pode guardar a sua casa. Em vão você mesmo pode fazer qualquer coisa. A palavra de Deus fala em João que sem mim nada podemos fazer. Sem a ajuda do Senhor, sem a força do Senhor, sem a ajuda, o auxílio do nosso Deus, é impossível conquistarmos qualquer coisa. E aí então o salmista então declara isso: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da adversidade. Ezequias então confiava nessa palavra, confiava que o Senhor iria dar a vitória ao povo do reino de Judá, né? Os ataques, eles são muito fortes, né? As ameaças naquela época eram muito intensas. E se a gente for comparar com a nossa vida, a gente também não fica muito diferente, porque nós somos confrontados, a nossa fé é o tempo todo colocada em xeque pelas situações que nos cercam.
Mas o Senhor é aquele que está ao nosso lado, pronto a nos ajudar, pronto a nos fortalecer, pronto a nos resgatar, a nos encorajar a vencermos todas as batalhas. Porque o Senhor, Ele faz promessas o tempo todo, dizendo que eu sou o seu auxílio, eu sou o seu refúgio em tempos de adversidade. E eu quero colocar para você um ponto importante, o quanto é interessante a dependência de Ezequias, né, nesse texto de 2 Reis, no capítulo 18. E algo que me remeteu quando eu estava lendo em paralelo o texto de 2 Reis, o texto que está escrito em Isaías 43, versículo 2. Eu não sei se eu te passei, Flávio, eu acho que não. Você coloca para mim, por favor, Isaías 43, versículo 2. Diz assim, ó: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o atingirão. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Ou seja, não importa a circunstância que você passe, não importa a situação que você atravesse, o Senhor está com você. O Senhor é o seu auxílio, o seu refúgio, a sua torre segura. E quanto é importante a gente depender dessa palavra, depender do Senhor para todas as coisas. Até porque em João vai dizer lá que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o Senhor venceu, nós também venceremos, porque nós somos parte desse povo, desse exército de vencedores, de mais do que vencedores. E aí no texto, no primeiro versículo ainda, ele diz lá que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade ou da tribulação. E tribulação, adversidade, fala sobre situações difíceis, fala sobre momentos de aflição, de tormenta, de desespero. Mas precisamos confiar no Senhor. E essa confiança vem de um fruto de um relacionamento de intimidade com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, quanto mais conhecemos a sua palavra, mais podemos então confiar e depender do Senhor a cada dia, de que Ele de fato é o nosso auxílio em tempos de dificuldade, em tempos de aflição. Então eu quero destacar com você esse texto de 2 Reis. Eu até pedi para o Flávio colocar para mim, por favor. Texto de 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. Só contextualizando esses versículos, né? Então o rei Senaqueribe, ele manda um comandante do seu exército para intimidar os porta-vozes que estão ali representando Ezequias. E aí Ezequias então tinha certeza, né, que o Senhor iria livrá-lo das mãos de Senaqueribe. E aí o porta-voz, o comandante do rei Senaqueribe, diz o seguinte para eles: olha, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando ele diz, com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da própria videira e da própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês, uma terra de cereais, de vinho, de terra, de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele está iludindo vocês quando diz que o Senhor nos livrará. Quantas das vezes nós somos confrontados, colocado a nossa fé em prova, né? Dizendo assim: poxa, a situação está tão difícil, né? Um rei conquistando diversas cidades, territórios, ele vindo aqui na minha frente me ameaçar, e ainda colocando uma contraproposta assim, né, interessante, de que você vai ter ali uma terra com cisterna, com vinho, com plantações, com oliveiras e mel.
E muitas vezes a gente fica pensando, poxa, será que vale a pena confiar no Senhor mesmo? De fato, a situação está difícil, o problema econômico do país está complicado, a minha situação interna, no meu coração, no meu trabalho, em diversas áreas, será que realmente vale a pena? Eu não estou vendo resposta, eu não estou sentindo nada, né? Será que vale a pena ainda assim confiar no Senhor? E o diabo é tão sutil que ele justamente coloca e apresenta para nós uma proposta que parece aos olhos ser interessante. Mas Ezequias ainda assim confiava no Senhor, ele dependia do Senhor. Então, nesse contexto todo, a gente pode ver, né, o quanto que o mundo tenta negociar para que nós desistamos da nossa fé. O quanto o mundo nos apresenta situações interessantes para que a gente possa desistir, de repente, né, com a expressão chutar o balde, né, e largar a nossa fé, ou então não confiar no Senhor como a gente deveria. Mas eu quero dizer para você que a nossa confiança no Senhor precisa estar solidificada na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós encontramos sustento e respaldo para que realmente possamos vencer todas as adversidades. É através de um relacionamento de intimidade com Deus, é através de uma vida de oração, é através de um relacionamento estreito com o Senhor, que nós vamos então conhecê-lo de tal maneira a ponto de nós dizermos para o mundo: olha, eu não quero essas coisas não me satisfazem, o mundo não pode me tornar pleno, a minha plenitude, o meu prazer está no Senhor, a minha confiança está no Senhor. E é interessante que quando a gente é jovem, né, a gente entra na faculdade e todo mundo começa a fazer propostas, né, e tentar ludibriar o jovem, né, até mesmo o adulto. Mas é importante a gente ter a nossa fé fortalecida no Senhor, para que mesmo o jovem, um adulto, a gente não venha se desviar dele, né, dos caminhos do Senhor, a gente possa confiar que realmente o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nós encontramos prazer, nós encontramos plenitude. E ainda mais no versículo 2 ele fala: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ou seja, mesmo que as adversidades venham tomar conta do nosso derredor, a ponto de nós entristecermos ou a ponto de nós não confiarmos plenamente, existe uma esperança viva dentro de nós, que é o Espírito Santo. Aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda, aquele que nos sustenta a cada dia, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém? Como nós precisamos fortalecer a nossa fé na palavra do Senhor, porque ainda que as coisas adversas aconteçam, porque elas vão acontecer, né? No mundo nós teremos aflições, mas a palavra de Deus nos anima a dizer: ó, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós venceremos com a ajuda do Senhor. Glória a Deus. Então, nesse primeiro ponto, eu quero orar nessa noite, orar junto com você, para que realmente nós possamos afirmar isso, essa verdade que a palavra de Deus nos fala, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Glória a Deus. No versículo 4, ele vem dizendo assim: existe um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Na NVI diz que Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus vem com o seu auxílio desde o romper da manhã. E eu fiquei parando para pensar no rio, né? Ele compara aqui, os coraitas comparam a presença de Deus como um rio. E Deus, ele é representado por muitas características na palavra de Deus, né? Ora Deus se apresenta como rocha inabalável, ora Deus se apresenta como a luz do mundo, ora Deus se apresenta como um fogo consumidor. E aqui ele coloca uma comparação de Deus como um rio.
E naquela época, água, até hoje água é um bem, é um recurso natural muito importante, né? Sem água a gente não vive. Sem água a gente não se alimenta, a gente não hidrata o nosso organismo. Água é vital para o ser humano, para o planeta, né? E ele se compara a Deus como um rio, ou seja, algo essencial, algo vital para as nossas vidas. Deus realmente é essa água, essa fonte inesgotável, que sacia a nossa sede, que mata a nossa sede. E interessante porque o rei Ezequias, lá no livro de Reis, vai construir um túnel. Até hoje lá em Jerusalém tem esse túnel, né? É um túnel que ele construiu por uma sabedoria de Deus para suprir Jerusalém com água. Porque Jerusalém não é uma cidade litorânea, Jerusalém é uma cidade mais para o interior, né, do país. Então, o rei Ezequias constrói um túnel, um duto por debaixo da terra para trazer água para aquela cidade. Frente à ameaça do rei da Síria, então ele constrói esse túnel justamente para que ele não tenha necessidade de sair da cidade e lutar fora dos seus muros. O túnel então irrigaria aquela cidade e ele teria água para ficar ali dentro. Se houvesse uma ameaça ou se houvesse um ataque do rei da Síria, ele pudesse ficar protegido ali dentro da cidade. E é justamente esse rio que corre dentro de nós, um rio que jorra vida, um rio que jorra a proteção do Senhor, um rio que abastece o nosso interior com a presença de Deus. A presença de Deus é o próprio rio, o rio que traz vida, sustento, suprimento. E eu quero dizer para você, não existe vida fora da presença de Deus. Não existe vida, alegria, satisfação fora da presença do Senhor. Aquilo que o mundo pode nos oferecer, aquilo que o mundo pode nos ofertar, não se compara com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, através da nossa vida. Então, Ezequias cria esse túnel, e aqui fica muito claro, né, que no versículo 5, ele fala, Deus está no meio dela, né? Deus está nesse rio, é como se o próprio Deus fosse esse rio, e quando ele está no meio, a cidade não é abalada, a sua vida não é abalada. O quanto é importante, meus irmãos, nós colocarmos Deus no centro de todas as coisas. Não é à toa que nesse versículo 5 fala que Deus está no meio. Ou seja, é importante Deus ser a centralidade da minha e da sua vida. É importante que Deus seja o centro de todas as suas decisões. É importante que Deus seja o centro de tudo que permeia os seus planos, os seus projetos. Porque sem o Senhor é como água, é como um rio. A gente não consegue ficar sem, a gente não consegue viver sem a presença de Deus, nos nutrindo, nos abastecendo, nos irrigando. E o fato de Deus estar no centro, de Deus estar no meio dela, né, mostra o quanto é importante nós colocarmos Deus em primeiro lugar. O quanto é importante nós colocarmos Deus em primeiro lugar nos nossos planos. E aí é interessante porque essa figura do centro, né, diz que realmente o Senhor é o Deus que governa, é o Deus que é o centro de todas as coisas. Por isso que o salmista aqui vai dizer, né, que Deus está no meio dela, por isso ela não será abalada. Deus vem com o seu auxílio desde o romper pela manhã. A nossa confiança não pode estar em pessoas, a nossa confiança não pode estar nos nossos planejamentos, nos nossos recursos. A nossa confiança precisa estar no Senhor, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, nesse segundo ponto, que eu quero trazer como nosso motivo de oração nessa noite, é que realmente Deus seja o centro da sua vida, que Deus possa governar a sua vida, os seus planos, os seus projetos, para que você não seja abalado, para que você seja realmente fortalecido pelo Senhor em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de desafios. É como aquele texto do Novo Testamento que diz que
Um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e veio o vento, as tempestades e ela não se abalou. Uma vez que você cria a sua casa sobre a areia, sobre um terreno frágil, as coisas acabam sendo abaladas pelas situações, pelas circunstâncias da vida. Mas uma vez que você deposita sua confiança no Senhor, uma vez que você constrói o seu fundamento nele, que é a rocha inabalável, pode vir as tempestades, pode vir as tribulações, o Senhor é conosco e nós permanecemos firmes, porque Ele é o centro da nossa vida. E aí, continuando o texto, ele fala no versículo 6, nações se agitam, os reinos se abalam, e Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor, o Deus dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nesse terceiro ponto, que eu quero colocar como nosso motivo de oração nessa noite, é dizer que o Senhor é aquele que faz cessar as guerras e é Ele que luta por nós. Tem situações da nossa vida que nós precisamos lutar com as nossas próprias mãos. Claro que o Senhor precisa estar à frente de todas as coisas, mas muitas das vezes tem situações que eu preciso colocar o meu pé na água, eu preciso tomar a decisão, eu preciso tomar posição frente a uma determinada circunstância, uma determinada situação. Tem outras situações que é impossível para mim, para eu resolver, mas é possível para o Senhor. E quando é impossível para mim, eu não tenho mais nada o que fazer, eu preciso realmente depositar totalmente a minha confiança nele. Interessante porque Moisés, por exemplo, foi um homem que enfrentou o Mar Vermelho. Ele estava ali na frente do mar, atrás vindo o povo do Egito. E ele não tinha mais o que fazer, né? E Deus fala para ele, Moisés, diga ao povo que marche. Estende o teu cajado no mar e deixa o povo passar. Mas tem outras situações que eu preciso me movimentar, eu preciso estar à disposição de resolver as coisas. E na situação do rei Ezequias, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, surge então o profeta Isaías e traz uma palavra para o rei Ezequias naquela situação. E aí então o profeta Isaías diz para ele uma palavra profética falando sobre a queda do rei da Assíria, Senaqueribe. E diz lá no capítulo 19 do segundo livro de Reis, uma palavra que me chamou muita atenção. Diz assim, no versículo 35. Por favor, Flávio. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Um pouquinho antes do texto, se você quiser, você pode ler em casa, o segundo Reis, capítulo 19, diz lá que então Isaías faz uma palavra profética, né, para o rei Senaqueribe, sobre a queda do rei Senaqueribe. Então, no versículo 35, o próprio anjo do Senhor vai ao acampamento do rei da Síria e mata 185 mil homens. Imagina só, algo impossível aos nossos olhos. Um acampamento com 185 mil pessoas sendo dizimados, acredito que de uma só vez, por um anjo enviado pelo Senhor para derrotar de vez aquele povo, aquele exército inimigo. Então você vê que nessa situação o rei Ezequias não precisou fazer absolutamente nada, ele só intercedeu para que houvesse uma resposta, houvesse uma palavra profética, para que então ele pudesse ter a certeza que o Senhor estava com ele e que eles iriam vencer aquela batalha. Então nessa situação a gente vê claramente que o Senhor agindo através do rei Ezequias. Outras situações, muitas das vezes acontecem, de que, por exemplo, a gente precisa tomar alguma decisão e às vezes a gente fica temeroso com determinadas situações e a gente precisa confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor é conosco.
como nós lemos aqui no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. No versículo 8, aí ele completa o texto dizendo assim: vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele é o Deus que dá fim às guerras e os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Aqui é a situação onde a gente leu exatamente o texto de 2 Reis. O Espírito Santo, o Senhor agindo em favor do rei Ezequias, matando, dizimando o povo inimigo. Outra situação que acontece também, né, que a gente vê uma dependência do Senhor, é no texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. Nessa ocasião, a gente vê Josafá, o rei de Judá, sendo ameaçado pelos seus inimigos, os moabitas e os amonitas. E nessa situação, a gente vê também um outro exemplo de como é que Deus agiu por intermédio do anjo do Senhor, né? No versículo 17, no versículo 16 diz assim: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zir, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. E no versículo 17, vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Então Josafá prostrou-se em terra, e todo o povo de Judá prostrou em adoração perante o Senhor. E os levitas, descendentes dos coatitas e os coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o seu Deus de Israel. A gente vê um outro exemplo aqui de uma situação em que eles não precisaram lutar, Deus lutou por eles. Deus foi à frente e desembaraçou todo o caminho. Deus tomou a frente e derrotou o povo inimigo. Então a gente vê aqui um exemplo, né, que está escrito aqui no versículo 10, né? Parem de lutar e saibam que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então tem situações que você não vai precisar lutar, Deus vai lutar por você. Deus, nas causas impossíveis, não naquilo que é possível, nas causas impossíveis o Senhor luta em seu favor, decretando a sua vitória, porque Ele está à sua frente. Mas tem outras situações em que nós precisamos lutar, e nós precisamos confiar e entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele vai à nossa frente, perfeitamente, desembaraçando o nosso caminho. E para fechar esse texto, eu quero dizer para você que nós precisamos entregar o controle da nossa vida diante do Senhor todos os dias. Depender do Senhor é confiar. Depender do Senhor é fechar os olhos e crer que realmente Deus está à nossa frente, cuidando de todas as coisas que nos preocupam, né? Entrega a sua vida nas mãos do Senhor, deixa que Ele seja a sua justiça, deixa que Ele seja o seu refúgio. Confie no Senhor de todo o seu coração. Em Provérbios 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vai ter situações muito loucas que você vai ter que apenas confiar, porque humanamente falando é algo impossível de ser resolvido. Mas uma vez que nós confiamos no Senhor e nós depositamos toda a nossa confiança nele, nós podemos descansar e não nos apoiar no nosso racional, naquilo que está no nosso próprio entendimento. Porque a fé, a fé não é lógica, a fé é um dom de Deus, a fé é uma ferramenta espiritual. E as lutas espirituais precisam ser lutadas com armas espirituais. Ou seja, as nossas lutas precisam ser travadas também no mundo espiritual, em oração, em leitura da palavra, enchendo a nossa mente com aquilo que realmente a palavra de Deus nos diz como promessa. Então confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, porque o Senhor é um Deus conosco, é um Deus que está ao nosso lado perfeitamente, nos capacitando para nós vencermos as nossas batalhas. E como edificar a nossa fé? A nossa fé é edificada
através de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus. Por isso a sala de oração é tão importante, para que nós possamos realmente orar a palavra, encher a nossa mente com as coisas do alto, encher a nossa mente com aquilo que realmente o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Nós cantamos, nós adoramos, e através dos louvores, através da leitura da palavra, que o nosso espírito vai sendo edificado, para que realmente nós possamos guerrear as nossas guerras e sermos vitoriosos. E ele encerra o capítulo 46 dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Isso é uma verdade. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, é o lugar onde nós podemos correr, nos esconder nele, é o lugar onde nós podemos repousar, é um lugar onde nós podemos descansar. Pode tudo desmoronar, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, existe um lugar aonde nós podemos nos acolher, aonde nós podemos repousar, aonde nós podemos confiar, porque o Senhor é um Deus conosco. Coloque a sua fé em ação, coloque a sua confiança, o seu coração diante do Senhor, porque realmente Ele é o Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que fez maravilhas no passado, um Deus que foi à frente do rei Ezequias, derrotou o rei Senaqueribe, foi à frente de Josafá, derrotando os moabitas e amonitas. É o mesmo Deus que está ao nosso lado, é um Deus que está do seu lado, guerreando as nossas batalhas, as nossas guerras. E é através de uma intimidade com Deus que nós vamos prosseguir, conhecendo o Senhor, confiando nele de todo o nosso coração.